Kenny representando o Cobra Kai de um lado, Falcão representando o Miyagi-Do do outro. Eram as eliminatórias pro Sekai Taikai, ou seja, quem perdesse tava lascado. E velho, foi uma luta sensacional, né? Porque o Kenny, ele simplesmente começou a aprender Karatê na 4ª temporada de Cobra Kai, basicamente. E ele conseguiu fazer frente e ainda derrotar o campeão de All Valley, que era o Falcão. Assim, pode não fazer muito sentido, mas aconteceu. E aconteceu feio. Teve requintes de crueldade do lado do Kenny, né? Porque ele aplicou aquela técnica lá do Silver Bullet e o Falcão quase ficou sem ar. Quase não. Ele ficou sem ar. No entanto, né, considerando as diversas habilidades e experiências de Karatê do Falcão, ainda é difícil acreditar que ele perdeu pro Kenny, né? Mas as coisas são o que são, né, velho? O Kenny é um prodígio, ele aprendeu Karatê em tempo recorde nessa série e simplesmente derrotou o recente campeão do torneio. O Kenny é muito brabo e essa luta significou muito pro Sekai Taikai. E é justamente isso que iremos ver no vídeo de hoje, né? Anualmente, como vocês sabem, eu faço meu top 10 com os melhores lutadores de Cobra Kai, né? O nosso ranking atualizado. E aqui, mais do que nunca, a gente tem que atualizar a nossa lista com as 10 lutas mais insanas que nós já vimos nessa série Cobra Kai. Em 10º lugar, eu coloquei essa do Falcão com o Kenny. Só que as outras 9, eu mudei completamente o meu ranking depois do Sekai Taikai. Mas comenta aí embaixo, qual a sua luta favorita de Cobra Kai? Vai, comenta aí pra gente interagir. Hello my friends, Geek na voz. E o final da 4ª temporada de Cobra Kai foi uma grande oportunidade pra Tori Nichols, né? Porque era a chance que ela tinha de acertar as contas que ela tinha com a Samantha, só que dessa vez em um tatame, de forma justa, sem ser briga de rua. Agora o negócio era valendo. E foi mais ou menos o que aconteceu, né? Porque infelizmente pra Sen, o Silver subornou o árbitro pra garantir que ele pontuasse a favor da Tori. E devido a isso, a Sen não ganhou um ponto mesmo depois de empurrar a Tori pra fora dos limites durante o confronto. E além disso, até mesmo a Tori não perdeu um ponto, apesar de acertar a Sen no olho, né? E com isso a Tori venceu injustamente a divisão feminina do All Valley, o que acabou ajudando o Dojo Cobra Kai a ganhar o troféu de grande campeão. Mas cara, foi uma luta absurda assim. Pra mim, as duas personagens no seu melhor momento, no Prime talvez. Todo mundo nessa competição tava no Prime, né? Menos o Miguel. O Miguel tava lesionado, acabou se lesionando de novo, mas o Falcão tava Prime, Rob Prime, Sen, Tori, mano, todo mundo tava no Prime. E essa luta da Samantha com a Tori, entre as duas, talvez tenha sido uma das minhas favoritas da série. Só não foi a minha favorita envolvendo as duas, porque logo depois tem outra aí que vocês vão entender. Mas e aí, vocês concordam, discordam? Vocês trocariam essa luta por outra? Comenta aí embaixo, bora interagir. Avançando em 8º lugar, temos o Brasil simplesmente tomando um 7-1 diferente todo dia, né? O Miyagi-Do, vulgo Kenny, amassou a cara do dojo brasileiro. E essa luta pra mim é interessante porque foi o ponto de virada pro Miyagi-Do no torneio, né? Porque se antes o Miyagi-Do no Sekai Taikai era uma equipe que demonstrava uma certa instabilidade, era uma equipe meio perdida, meio bagunçada, o capitão do Sekai Taikai, do lado do Miyagi-Do, que era o Rob, ele tava muito desconcentrado durante as lutas, então tava tudo bagunçado pro lado deles. Só que aí contra nós, né, contra os Redentores, o dojo brasileiro do Sekai Taikai, o Miyagi-Do simplesmente se achou no meio dessa luta e foi um combo, cara. Aí tocava na mão, o outro entrava e socos e pra tudo que é lado, até que chegou o Kenny e acabou com a brincadeira, né? O Kenny aí foi sacanagem. O Kenny sozinho conseguiu amassar a cara de todo mundo dos Redentores, velho. Ah, cara, tá complicado, mano. A cada dia que passa o brasileiro só se lasca, mano. Até em Cobra Kai a gente não tem alegria. Em 7º lugar, eu coloquei a final do All Valley da primeira temporada entre Miguel e Rob. E eu pensei muito se ou eu colocava essa luta dos dois da primeira temporada, ou então aquela luta sem regras no apartamento do Johnny lá da 5ª temporada, que também foi sensacional. Mas, gente, não tem como. Foi o primeiro embate oficial entre os dois, foi uma luta sensacional e que, acima de tudo, homenageou o Karate Kid dos anos 80, né? Não tem como, cara, a luta desses dois é absurda. Afinal, a luta entre Daniel e Johnny no torneio de All Valley de 84 é um dos momentos mais icônicos da franquia. E como tal, a recriação respeitosa daquela mesma cena em Cobra Kai carrega um peso extra, é o que eu disse. Ou seja, Rob versus Miguel na final do All Valley tem muito mais em jogo do que um simples troféu. O Rob não estava apenas competindo contra o dojo do seu pai, mas também estava sendo treinado pelo inimigo do seu pai. E essa luta homenageia ao máximo de 84, né? Por exemplo, a lesão no ombro do Rob lembra muito o Daniel lutando com a perna lesionada no Karate Kid, né? E além disso, o chute de duas pernas do Rob no Miguel é uma referência ao chute da garça do Daniel. Só que dessa vez não foi o Miyagi-Do que venceu, né? Em 84 foi o Daniel com o seu Miyagi, representando o dojo Miyagi-Do, eles conseguiram vencer. Dessa vez foi o Cobra Kai, né? Fazendo aí um pouco de analogia ao que aconteceu nos anos 80, mas cara, foi uma luta sensacional entre os dois, tá? No quesito luta, que a gente viu de performance e desempenho, sensacional. E olha que era a primeira temporada, assim, eles nem estavam ainda no prime ainda do Karatê, e mesmo assim essa luta, ela foi absurda, velho. Em 6º lugar, não poderia faltar, isso daqui tem que estar no ranking, pelo menos no top 10 de todo mundo, que é Johnny e Daniel lutando novamente, né, em um tatame após 30
anos. Cara, se você é fã da franquia Karate Kid, se você gosta de Cobra Kai, você esperou esse momento. A gente, durante 4 temporadas pelo menos, a gente esperou esse grande momento e aconteceu e foi muito da hora, velho. Literalmente esperamos 30 anos por essa revanche, né? Afinal, eles decidiram juntar seus 2 dojos, né, pra poder derrotar o Chris, mas os diferentes estilos de ensino não estavam se misturando bem. Então eles decidiram definitivamente acabar com a rivalidade e determinar quem levaria os alunos ao torneio de All Valley. Então eles vestiram seus kimonos, se curvaram e tiveram sua primeira revanche no estilo torneio desde os anos 80. E mais uma vez essa luta não deu em nada, né? Parece que os roteiristas têm medo de decretar um vencedor. É aquela coisa, né? Eles até conseguiram fazer movimentos bem legais, bem interessantes, né? Se a gente levar em consideração que já são 2 caras se encaminhando aí pros 50 anos basicamente. Então eles não estão mais no prime, como a gente viu lá nos anos 80, mas a luta foi sensacional. Alguns movimentos bem interessantes, tanto do Johnny quanto do Daniel, mas é o que eu disse, o roteiro de Cobra Kai não consegue definir uma vitória ou pro lado do Daniel ou Johnny. Não, eles podem lutar nessa série 20 vezes, vai dar empate às 20 vezes, que foi o que aconteceu nessa luta da 4ª temporada. Simplesmente os dois se golpearam ao mesmo tempo, assim. O roteiro de Cobra Kai é nesse nível, não consegue definir nada. Agora, uma coisa que eu consigo definir aqui é a voadora no like aí embaixo, cara. Aproveita que nós temos muito ainda o que comentar aqui das lutas de Cobra Kai. Deixa a voadora, se inscreve no canal, ativa o sininho e segue o Tio Geek lá no Insta, tá? @LucasMGeek, eu vou te seguir de volta, a gente vai trocar essa ideia sobre Cobra Kai e a galera que me segue lá tá sabendo. Eu tô postando muitos conteúdos exclusivos nas outras redes, só me seguir, @LucasMGeek, então faz tudo isso aí pra não perder nenhum conteúdo, tá? Tô postando muita coisa de Cobra Kai por lá, faz isso aí que é nóis. Nice. Cara, as lutas do final da 3ª temporada é coisa de maluco, né? Porque não só tivemos a sequência na casa dos Larusso, como também tivemos o Chris tretando com o Johnny e Daniel. Então eu juntei essas 2 lutas e coloquei aqui em 3º lugar, né? Eu dei uma roubadinha aqui no ranking, mas tá valendo. Afinal, enquanto o Daniel, a Amanda, Johnny, a Ali também, que apareceu nessa 3ª temporada, eles estavam curtindo o Natal juntos, simplesmente na casa dos Larusso, o pau tava comendo. Lá ele. Afinal, Sen e Miguel convidaram, né, a galera do Miyagi-Do e o Eagle Fang para uma festa de Natal, quando eles realmente queriam falar sobre unir forças. Mas os jovens do Cobra Kai descobriram e decidiram invadir, cara. E foi um quebra-pau absurdo, né? Rolou uma luta enorme, janelas quebradas, móveis danificados, muito sangue, socos e chutes e voadora. E some isso ao Miguel se recuperando, o Falcão mudando de lado, né, e dando uma voadora nos caras do Cobra Kai. E é claro, Samantha vs Tori, né, que essa luta aí deixou a Sen traumatizada. E é o que eu disse, eu juntei uma coisa com a outra, né? No final dessa 3ª temporada a gente teve aquela luta icônica lá que envolveu o Johnny, o Chris e o Daniel, assim, e 3 senseis casca-grossas e icônicos da franquia lutando entre si. Foi maluco, quer dizer, lutando entre si não, né? Daniel e Johnny se uniram pra poder lutar contra o Chris, porque depois que o Johnny viu o estado do Miguel, todo espancado, machucado, ele foi correndo até o Chris pra tirar satisfação. E aí, meu irmão, rolou outra porradaria absurda. Daniel, ele usou aquela técnica lá que ele aprendeu com o Shows em Okinawa e acabou salvando a vida do Johnny, porque se não fosse isso, olha, eu não sei não, o Chris teria dado um caldo, hein? Rapaz. Cara, a 5ª temporada de Cobra Kai é muito subestimada. Por quê? Porque ela teve ótimas lutas, cara. Se você parar pra ver o retrospecto da 5ª temporada, a gente teve muitas lutas interessantes, mas eu peguei uma aqui e coloquei em 4º lugar, que pra mim até então, até o Sekai Taikai, era a luta mais insana, mais sanguinolenta que eu já vi nessa série, mais brutal, que é Chozen versus o Terry Silver, que é um negócio tão maluco que envolveu até a espada. Assim, o Silver, ele cortou o Chozen. O Chozen quase foi de arrasto pra cima, velho. Foi uma loucura isso aí. Pois tudo terminou com a vitória satisfatória do Daniel sobre o Terry Silver, mas por melhor que tenha sido essa batalha, ela não conseguiu chegar perto da luta que o vilão teve com o Chozen, né? Porque, cara, você assistir esses 2 vilões da trilogia original do Karate Kid foi um negócio de maluco. E adicione aí a katana, risco de vida ou morte, e essa foi facilmente uma das lutas mais emocionantes de Cobra Kai. Possivelmente uma luta melhor do que toda a franquia Karate Kid, pra vocês terem uma ideia. E tome karatê pra tudo que é lado, aí veio as katana, aí o Silver cortando o Chozen, e na verdade todo mundo sabe que o Chozen só não finalizou o Silver porque ele teve compaixão, piedade, só que o Silver tá nem aí. O Silver, ele se aproveitou da situação, viu que o Chozen baixou a guarda e tacou-lhe lá as katana, a espada, e quase o Chozen foi de arrasto pra cima. Foi brutal isso aí. Mas e aí, vocês concordam, discordam dessa luta estar aqui em 4º lugar na frente das outras? É meio polêmico. Comenta embaixo que eu quero saber a opinião de vocês. Entrando no nosso pódio, aqui talvez seja um pouco de emoção, né? O meu lado mais emocional falando, porque eu acabei de ver essa luta e eu achei ela sensacional. E eu tive que colocar ela muito à frente no nosso ranking, mas em 3º lugar eu coloquei a luta insana que teve
entre o Kwon e o Rob. Novamente, pode ser o Geek emocionado falando, porque talvez tenha tido outras lutas entre adolescentes mais empolgantes do que essa, mas cara, essa foi brutal. Essa luta no Sekai Taikai entre os dois foi absurda, velho. E por mais que o Rob ele tenha perdido a primeira pro Kwon, né, no 6º episódio, mas cara, a luta do 9º episódio é coisa de maluco, né? Simplesmente o Rob brincou com o Kwon. Até o Johnny disse que o Rob estava fazendo o Kwon sentir dor antes de finalizar. O Rob pegou o Kwon e colocou no bolso, mano. Parecia tão fácil quanto tirar doce de criança. E a finalização do Rob também foi sensacional, né? Os dois parando no ar e o Rob acertando ele, mano. Foi sensacional isso aí, velho. Sendo que o Kwon já vinha provocando o Rob ao longo de toda a temporada. Por isso que essa luta em específico, ela foi muito importante, muito empolgante. Porque tinha muita coisa em jogo. O Rob, quando ele percebeu que o Kwon tava apenas brincando com as emoções dele, né? Envolvendo a Tori, meu irmão, já era. O Rob se concentrou na luta e aí esquece. Não tem como. Quando o Rob tá concentrado, talvez só o Miguel seja mais forte que ele no karatê. Tirando isso, não tem como. O Rob é muito apelão quando ele tá aqui, ó, focado, e ele amassou a cara do Kwon. Essa luta foi sensacional, os dois parando no ar assim, dando chute um no outro, foi muito bom isso aí. Em segundo lugar, eu vivi pra poder mudar o meu ranking de melhor luta que eu já vi nessa série, porque em muitos vídeos que eu já fiz aqui no canal, o plano sequência da escola da segunda temporada sempre foi minha luta favorita de Cobra Kai, né, por tudo que envolve, os personagens envolvidos, o significado, a produção em si, né, a forma como foi filmado, que é um plano sequência sensacional. Depois vocês veem os bastidores, mas cara, depois desse Sekai Taikai aí, do que a gente viu no 10º episódio, não tem como não colocar essa luta aí que vocês estão pensando em primeiro lugar. Mas antes disso, bora falar do plano sequência de novo, porque vale a pena, é maravilhoso, velho. E é até difícil dizer como essa luta poderia ter durado tanto tempo sem adultos se envolvendo ou com alguns alunos que tinham acabado de começar a aprender karatê, né? Mas a ação exagerada conseguiu funcionar a todo vapor. Cara, até o Arraya chutou a cara de adolescente nessa brincadeira, sendo que cada personagem jovem teve seu momento pra brilhar, né? Com as batalhas Tori e Cien, Miguel e Rob, foi muito alucinante. Cara, a Tori usando os spills na Samantha, aí a Cien conseguiu vencer, o Miguel batendo no Rob, o Rob jogando o Miguel do 3º andar, e isso tudo fora o plano sequência que eles fizeram, que foi absurdo, né? É o que eu disse, antes desse Sekai Taikai, dessa luta que a gente vai falar agora em primeiro lugar, esse plano sequência sempre foi minha luta favorita dessa série, por tudo que envolve a produção, os personagens, a forma como foi filmada, é maravilhosa assim, mas eles conseguiram se superar, porque essa cena, esse quebra-pau, envolvendo todo mundo no Sekai Taikai, no final do 10º episódio, foi maluquice, cara. Eu tô até agora sem acreditar nisso aí. É simplesmente o maior cacete armado que a gente já viu nessa série, né? E os atores também comentaram isso, porque os próprios atores de Cobra Kai, eles disseram, né, naquele especial de bastidores da Netflix, de que essa cena do final do 10º episódio da 6ª temporada foi a cena mais absurda, mais insana que eles já viram em Cobra Kai. E eu concordo, cara. Não tem como assim. O que aconteceu foi histórico, porque é uma luta que começou com o Rob e Axel, aí depois o Kwon, ele deu um soco na costela do Rob, aí o Miguel se intrometeu, aí o Sensei Russo, ele deu um nocaute no Gunter e já era, né? Aí começou a patifaria. É Sensei contra Sensei, aluno contra aluno, Chris e Johnny versus Silver. Cara, eu contabilizei e esse furdunço aí do 10º episódio durou mais de 11 minutos. Simplesmente 11 minutos de pura trocação entre todo mundo. Só que a cereja do bolo, obviamente, não tem como não comentar. Se você chegou nessa parte do vídeo, você já deve ter assistido, então já sabe o que aconteceu, que é a morte absurda, cara, a morte violentíssima do Kwon. Assim, foi a cereja do bolo. Essa já seria a melhor luta da história da série, porque foi 11 minutos de pura porradaria entre todo mundo, mas o Kwon batendo as botas, mano, com a faca atravessando ele, e a cena como foi construída também, né, ele pegando a faca, e o Chris se dando conta de que ele perdeu a faca durante a luta contra o Silver e que alguém poderia estar em perigo por conta disso, velho. Sensacional essa luta final do 10º episódio. Mas e aí, vocês concordam ou discordam? Tem algo a acrescentar? Mudaria alguma luta de posição? Comenta aí embaixo que eu vou estar lendo e respondendo todo mundo. É isso, até a próxima, valeu, falou e fui!